Olá, pessoal. Estamos aqui no colégio efetuando as gravações das aulas virtuais para vocês. Me chamo Adeilton, sou professor de matemática, atualmente do 8º ano C, mas estou aqui representando o professor Wilton, do 8º ano da manhã, e a professora Tamara também, do outro 8º ano da manhã. Iremos tratar sobre o assunto de expressão algébrica. Então, a expressão algébrica, deixa eu só passar aqui para a gente adiantar, vamos lá. Expressão algébrica. Aí nós temos aqui, considere as expressões, e nós temos 4 exemplos de expressões. Primeiro exemplo, 3x elevado a 3, mais 2x elevado a 2 menos 1. Outro exemplo, 7x elevado a 4, y elevado a 9, mais 4x elevado a 5. Terceiro exemplo, a elevado a 2, menos 2ab, mais 2b elevado a 2. E o quarto e último exemplo, a mais 2m elevado a 7. Então, aqui definição. Essas expressões recebem o nome de expressão algébrica pelo fato de elas terem números naturais nos seus expoentes. Se a gente parar para observar, aqui o expoente é o número 3, expoente número 2, aqui expoente 4, 9, expoente 5, e assim sucessivamente vão tendo outros expoentes que são números naturais. E os números naturais, para quem não lembra, são os números positivos, que não tem sinal nenhum em sua frente. Ou seja, são números que têm sinal positivo invisíveis, digamos assim. Esses números também, essas expressões, elas são também consideradas sequências de operações indicadas, mas não efetuadas, que vão envolver números e letras. E essas letras, por sua vez, são chamadas de variáveis. Então, nós temos aqui, a gente observa que elas são operações realmente, por quê? Nessa expressão algébrica aqui, nós temos 3 termos, primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. E esses termos eles estão separados por sinais. Sinal de mais aqui, sinal de menos, para futuramente a gente desenvolver uma operação de acordo com o valor que vinha para essa expressão, certo? Então, nós temos em seguida, constituição de uma expressão algébrica. A expressão algébrica ela vai ser constituída por 2 partes, o coeficiente e a parte literal. O coeficiente vai ser o número que vai vir à frente da letrinha ou das letras que possivelmente podem estar juntas. Então, a gente tem aqui o exemplo, 6ab. Logo, o coeficiente dessa expressão é o número 6. Está aqui representado. E a parte literal, professor? A parte literal são as letras que podem vir com ou sem expoente, logo depois do coeficiente. Então, na outra expressão algébrica que nós temos aqui, ó, menos 4, m elevado a 2, px. A parte literal vai ser essa parte aqui todinha, onde tem as letras, m elevado a 2, px. Então, ou seja, toda a expressão algébrica ela vai ser composta por 2 partes, o coeficiente e a parte literal. Coeficiente, número que vai vir antes da letra, e a parte literal são as letras que vão vir com ou sem expoentes, certo? Mais adiante nós temos a resolução de expressões algébricas. Para resolver uma expressão algébrica, é necessário que a gente siga alguns critérios, siga alguns caminhos. Então, relacionei aqui os caminhos que nós temos que seguir para poder resolvê-las. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que calcular as potências ou raízes que vierem na ordem que aparecerem. Se primeiro vier uma potência, vai calcular ela. Se depois vier a raiz, vai calcular a raiz. Na ordem que ela for surgindo, a gente vai efetuando o cálculo, certo? Segundo passo, efetuar as multiplicações ou divisões também que aparecerem também na mesma ordem que surgirem. E terceira parte, por último, efetuar a adição e ou subtração dos termos. Então, primeiro, potências e raízes. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração. Sempre seguindo essa ordem de acordo com o que for aparecendo. Professor, e a observação que tem aqui? Essa observação que ela tem aqui dizendo o seguinte: não devemos esquecer das operações dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Esses termos, parênteses, colchetes e chaves, são chamados símbolos de associação. Então, eles servem para quê? Para separar alguns cálculos que vão existir, que vão estar de forma assim, presas,
cálculos isolados, que a gente vai desenvolver para depois tirar ele, soltar ele, que ele vai estar presozinho dentro do parênteses ou do colchete ou da chave, para depois dar procedimento à conta, certo? O cálculo. Mais à frente, nós temos lá agora o valor numérico de uma expressão algébrica. E o que é o valor numérico, professor, da expressão algébrica? Vai ser simples. A questão vai nos informar uma expressão algébrica, que é uma conta lá, uma operação, formada pelo coeficiente, o númerozinho na frente, a parte literal, a ou as letras, que podem vir com ou sem expoente, e a partir daí, ela vai nos fornecer valores para essas letras, para serem substituídos na expressão e darmos continuidade ao cálculo, fazermos o cálculo. A expressão deixa de ser algébrica e passa a ser numérica. Professor, e mais qual a diferença da expressão algébrica para a numérica? É simples, a numérica só vão vir números com as 4 operações ou algumas das 4 operações, adição, subtração, multiplicação ou divisão. Já a algébrica, ela vai vir o quê? As mesmas operações, agora entra também a questão da potência, entra também as raízes, se for o caso, dependendo da questão, e ela vai vir também com letras, com ou sem expoente. Por isso que ela recebe esse nome de algébrica, porque ela vem da álgebra. E a expressão numérica, ela vem da parte aritmética da matemática. Então, vamos lá. Valor numérico de uma expressão numérica é o número que se obtém substituindo o valor da incógnita. Incógnita ou variável é a mesma coisa que letra da expressão. E após efetuar os cálculos algébricos, a gente vai obter esse valor. Então, exemplo. Conhecendo-se a expressão algébrica, menos 4x elevado a 3, mais 3y elevado a 2, menos z, determine o valor numérico quando x valer menos 1, y 2 e z 5. Então, vou demonstrar o cálculo dessa expressão, desse valor numérico dessa expressão algébrica, certo? Então, nós temos a expressão algébrica aqui, menos 4x elevado a 3, mais 3y elevado a 2 e menos z. A questão ela determinou valores para que a gente substituísse na expressão. Então, o primeiro valor que ela nos informou, x valendo menos 1, y valendo 2 e z valendo 5. Então, em cada um desses lugares, a gente vai substituir pelos respectivos valores que vieram para eles. Então, nós vamos repetir o menos 4, pontinho de vezes, porque está coladinho, significa dizer que estamos multiplicando. O x vale menos 1. Toda vez que o valor vier negativo, a gente vai colocar ele no parênteses. Por quê, professor? Para efetuar a regra de sinais de acordo com as operações, sinais iguais, sinais diferentes, e assim sucessivamente as outras operações de multiplicação e divisão. Repetimos o expoente que já estava nele, mais 3 vezes o y está valendo 2, que a questão informou, elevado ao expoente 2 dele, menos o z agora vale 5. A partir daí, agora, primeiramente, como a gente viu já no slide anterior, nós vamos efetuar primeiro as potências, que foram o que vieram, não veio raiz, então outra potência. Depois as multiplicações, não tem divisão. E por último, as adições e subtrações. Então a gente vai repetir aqui esse menos 4 para calcular a potência. Menos 4 vezes menos 1 elevado a 3, a gente tem menos 1, vezes menos 1 e vezes menos 1. Então menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, e mais 1 vezes menos 1 vai dar o próprio menos 1. Ou a gente pode fazer separadamente. Primeiro a regra de sinais e depois a multiplicação dos números. Então, menos por menos dá mais por menos dá menos. Vamos ter logo o sinal de menos. Aqui, inicialmente, é a resposta. E agora a multiplicação dos números. 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Ficou negativo. Então, já que ficou negativo, a gente vai permanecer o parênteses no número. Por quê, professor? Para não confundir com a regra da multiplicação, da subtração e adição. E sim efetuar a regra da multiplicação por conta do pontinho de vezes que indica que é multiplicação. Então, agora, vou repetir o mais, o 3 e o vezes. E temos outra potência para calcular, 2 elevado a 2. Então, 2 vezes 2, 4. A gente vai pegar sempre a base e vai multiplicar ela por ela mesma, a quantidade de vezes que vier lá no expoente. E repetir o menos 5. A partir daí, agora, já não temos mais potências e sim multiplicações a efetuar. Então, nós vamos fazer a regra do sinal. Menos por menos virou mais, não precisamos colocar. Mas, se quiser colocar, também não está errado, pode colocar. Só que é desnecessário, porque a gente sabe que quando não tem sinal na frente do número, ele é positivo. E aí, multiplicando,
4 vezes 1 dá 4. Repetimos esse mais daqui agora, multiplicando. 3 vezes 4, 12. E repetimos o menos 5. E a partir daí já não temos mais a potência, já não temos mais a multiplicação, agora só a adição e subtração. Professor, posso resolver todos os cálculos de uma vez agora nessa linha? Pode. Só que não é aconselhável. Por quê? Porque vai entrar a regra de sinais diferentes e sinais iguais. Então a gente pode confundir as regras, fazer o cálculo errado e perder a questão toda. Então qual é o ideal? Agrupar de dois em dois valores, dois em dois termos. Então vou fazer os dois primeiros. Esse daqui com esse, eu tenho mais invisível e mais. Leitura, mais e mais. Esse i dá a ideia de adição e subtração. Então, mais e mais são sinais iguais. E sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, somando 4 mais 12 vai dar 16. E repetindo o sinal, mais, não precisamos colocar. Professor, e esse que não somou com ninguém, nem subtraiu, não resolveu, não agrupou ele com ninguém. Então, ele ficou solteiro, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir ele, o menos 5. A partir daí, agora, temos dois valores para reduzir e encontrar a resposta final. Então, mais e menos, sinais diferentes, subtrai os dois, vai dar 11. E vai repetir o saldo maior, mais não precisa colocar. E aí, finalizamos a questão, a resposta. Então, recapitulando, o que foi que a gente fez? Foi dada a expressão algébrica para a gente. Nessa expressão, já vieram os valores fornecidos para que nós substituíssemos nela. Substituímos. Efetuamos o cálculo de acordo com os critérios de resolução, utilizando primeiro potências e raízes. O que viesse na vez a gente fazia. Nesse caso nosso não veio raiz, só veio potência, então nós calculamos. Em seguida, nós efetuamos multiplicação e divisão. Não veio divisão, só veio multiplicação, então fizemos a multiplicação. E por último, fomos fazendo a adição ou subtração de acordo com as regras de sinais. E concluímos a questão. Então é isso. Aí agora nós temos um exercício para fazermos, certo? Esse exercício, ele é composto por 3 questões, simples, práticas, básicas. A primeira questão, ela fala o seguinte: assinale as alternativas que apresentam uma expressão algébrica. Nós temos aqui 4 alternativas, item A, item B, item C e item D. E nesses 4 itens, apenas 2 constituem expressão algébrica. Então, recapitulando, o que seria a expressão algébrica? Seria a expressão que tem letras. Ou uma letrinha só, ou 2 letrinhas juntas, ou até mais, com o seu expoente. Professor, e se não tiver letra? Então, ela agora não é algébrica, ela é numérica. Então, item A, a gente tem aqui a expressão menos 8abm mais 3x mais 4xy elevado a 2. Automaticamente, ela já caracteriza uma expressão algébrica. Por quê? Porque ela tem letra. Então, automaticamente, essa a gente vai assinalar. Ela é uma resposta válida para a questão, porque ela tem letrinha, então ela caracterizou a expressão algébrica. Certo? Comprovamos. Já no item B, a gente observa ao longo da conta todinha da expressão que ela não tem nenhuma letrinha. Ó. Ela só tem operações envolvendo números. Então, ela não é algébrica, ela é numérica. Então, não vale para a resposta nossa. E a C? A C segue o mesmo critério. Ela não tem nenhuma letrinha, então não vai para a resposta. E a D? A D agora ela é uma expressão algébrica. Por quê? Porque ela tem letras ali junto. Professor, mas tem alguma coisa, alguma diferença da letra B para a C? Não, a B e a C elas são numéricas. A única diferença é porque a B ela veio com um símbolo de associação, que são as chaves, os colchetes e os parênteses. E a D e a C não. A C ela veio uma expressão numérica sem nenhum termo de associação nenhum. Certo? Questão 2. A questão 2, ela diz assim: determine o valor numérico das expressões algébricas abaixo. Igualzinho ao exemplo anterior que a gente fez antes desse exercício. Então, o que é que a gente vai fazer? Veio a expressão para a gente, está aqui a expressão, e a partir daí a gente vai substituir o valor que veio previamente definido para ele, ó, para ela, quer dizer, nós vamos substituir na expressão. E substituindo, a gente vai encontrar o valor numérico. Então, voltando, o que é o valor numérico? É o valor do número, o único número que nós vamos encontrar. Então, resolvendo a questão 2, nós vamos fazer aqui ao lado. Questão 2. O item A nós temos expressão algébrica 2x elevado a 2 menos 5x mais 1. E substituindo o valor que veio para essa expressão, que é o x valendo 3, então, toda vez que tiver x,
na nossa expressão, a gente vai substituir pelo número 3. Então, 2 vezes 3, herdou o expoente 2, então ela vai dar 2, menos 5 vezes o próprio 3, que é o valor do x, e repete mais 1. A partir daí, não tem raiz, mas tem potência, então bora para as potências. Então, potência, repete o 2 vezes 3 elevado a 2, é o número 3, multiplicando ele próprio, a quantidade de vezes que está pedindo aqui em cima. Então, 3 vezes 3 dá 9. Professor, já posso resolvendo aqui o resto da conta, se tiver multiplicação? Pode, que a gente está andando diante da conta e vai resolvendo. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. E repete mais 1. E agora, professor, tem outra multiplicação restando ainda, então vamos fazer ela. 2 vezes 9 dá 18. Repete menos 15 e repete mais 1. E aí, a gente está quase concluindo. 3 valores. O que a gente vai fazer? De novo, agrupar de 2 em 2 por conta das regras de sinais, para não fazer o cálculo errado. Mais e menos i. Então, dá a ideia de que é adição e subtração. Adição e subtração. Mais e menos, sinais diferentes. Um é mais, outro é menos. Subtrai os dois, vai dar 3. E repete o sinal do maior. Se esse é o maior, o sinal dele é mais, automaticamente vem o mais para aqui. Professor, se eu colocar mais 3 e continuar, está certo? Tá. Professor, se eu também não colocar o mais e deixar só o 3, está certo? Também tá, certo? E vamos repetir o 1 que sobrou lá. E concluindo, mais e mais, dois sinais iguais. Então, soma e repete sinal. Professor, se eu terminar aqui desse jeito, está certo? Tá. E se por acaso eu fizesse assim, ó, a resposta final também estava certa? Também está certo. As duas maneiras estão certas. Certo? Então, primeiro exemplo, primeiro item da questão 2 resolvida. Vamos para a questão 2, letra B. Então, a letra B, vou fazer aqui embaixo. Expressão 6 mais 3a mais xy elevado a 2. Valores que eram informados para o a, menos 5, para o x, 2 e para o y, menos 3. Então, vamos substituí-los. Então, 6, repetimos, mais 3 vezes o a está valendo menos 5, então fica entre parênteses. Por quê? Porque ele é negativo. Toda vez que vier menos, coloca entre parênteses. Vou repetir esse outro mais aqui. Agora chegou o x. O x está valendo 2 vezes, e o y que está valendo menos 3 também no parênteses, porque ele também é negativo. E herdou o expoente 2 lá da expressão que já tinha. Então, calculando. Primeiro, professor, você disse que tinha que calcular a primeira potência. Sim, tem que calcular a potência aqui. Mas a gente já podia, no início da conta, fazer essa multiplicação? Pode. Por quê? Porque ela não está interligada com outra potência, outra multiplicação mais para frente da conta. Então, a gente pode repetir o 6, pode fazer a regra do sinal, ó, mais por menos, vai dar menos. 3 vezes 5, agora dos números, vai dar 15. E agora, professor, a gente vai fazer mais por menos, vai multiplicar 2 vezes 3 ou vai calcular a potência? Primeiro a potência. Então, repete aqui o mais 2 vezes, e calculando a potência, menos 3 elevado a 2. Lá no cantinho, a gente vai fazer isso, ó, que não faz vergonha para ninguém. Menos 3 vezes menos 3, para a gente não errar na regra de sinal. E aí, menos por menos virou mais, que não precisa anotar. E 3 vezes 3, 9. Então, esse valorzinho daqui vai ser 9. Agora, continuando. Professor, já posso resolver esses dois antes de fazer a multiplicação? Pode, só que não é aconselhável. Por quê? Porque esse número que vai vir aqui, esse segundo número, ele pode estar multiplicando ou dividindo com outro número depois. E a gente se confundir e errar a conta toda. Então, é ideal seguir o critério, multiplicação. Repete o 6, o menos 15, mais, e agora multiplicou 2 vezes 9, que vai dar 18. E aí agora a gente vai resolver do mesmo critério da letra A, de 2 em 2 até ficar só um valor. Então, esses dois daqui juntos. Mais e menos. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Professor, e o 6 não pode tirar o 15? Então, já que o 6 não pode tirar 15, ele está faltando, então 15 volta para tirar do 6. 15 que tirou 6 ficou 9. E repete o sinal do maior. Quem dos dois é maior? O 15. Então, pegou o sinal dele e repetiu. E repetiu mais 18. E agora, para finalizar, de novo, o sinal está diferente. Então, vai subtrair de novo e repetir o sinal do maior.
subtraindo 9 e o saldo maior vai ser mais, que não precisa colocar, e finalizamos. Até aí está tudo certo? Alguém tem dúvida? Então, vamos então para a questão 3. A questão 3, ela pede que a gente simplifique a expressão. E o que é simplificar? Simplificar quer dizer reduzir. Ela não vai deixar de existir, só que ela vai ter menos informações, menos termos, menos valores. Observe que aqui na expressão a gente tem, ó, na expressão, um valor com x, um com y, um valor numérico sem letra, outro valor com x, outro numérico sem letra e outro com y. 2 que tem y, 2 que tem x e 2 números sozinhos que não tem variável. Então, a gente vai agrupar de acordo com o que eles têm. Quem tem x vai resolver com quem tem x, quem tem y com quem tem y, e quem tem número com quem tem número, e vai reduzindo para ver como é que vai acabar a nossa resposta. Então, vamos fazer isso. Para ficar mais fácil, eu particularmente gosto de codificar. Professor, então o que é o codificar que você fala? O codificar é fazer símbolos lá nos termos, de acordo com que eu saiba quem eu estou resolvendo com quem. Então, eu faço isso, ó. Eu pego aqui o 12x, eu faço um pontinho nele e vou fazer um pontinho no outro que também tem x. Então, já sei que esse que tem um pontinho, só vou resolver com quem tem um pontinho. Aí, eu vou fazer agora um triângulo aqui, simplesinho, pequenininho. Eu vou fazer um triângulo com o outro que também tem y. Então, ou seja, quem tem triângulo com quem tem triângulo. E agora, eu vou fazer um asterisco. Eu fiz asterisco com o outro que tem asterisco. Então, já sei quem eu estou resolvendo com quem, para poder agrupar e não me passar, não fazer um que tem x com o que é y, com o que é número sozinho, e não confundir para não errar. Então, agora eu já sei com quem eu vou fazer. Então, vou lá. Esse 12 aqui é mais na frente, mais 12x, e esse 10 menos 10x. Então, a gente percebe que os dois sinais são diferentes, mais e menos. Já que são diferentes, a regra de sinais diz, subtrai e repita o sinal do maior número. Subtraindo, 12x, que tira 10x, vai ficar 2x. E repetindo o sinal do maior número, vai ser mais do 12, que não precisa colocar. Então, já reduzimos o primeiro, certo? Agora, vamos para o próximo, que é o que tem o triângulozinho ali embaixo. Então, mais 7y e menos 6y. Também sinais diferentes, ó. Mais e menos. Então, o que a gente vai fazer? Vai subtrair e repetir o sinal do maior. Subtraindo vai dar 1y. Professor, mas precisamos colocar o 1 aqui na frente? Não, porque quando não tem número na frente, o coeficiente é o número 1. E o sinal do maior vai ser quem? Mais. Certo? Só para dar uma ideia, quando a gente faz esses cálculos com as expressões que têm letras, a gente nunca calcula, nunca vai somar a letra, nem subtrair. Ela só acompanha. A gente vai fazer o cálculo com o coeficiente. Ou seja, o cálculo sempre vai ser com um númerozinho, ó. Aqui eu peguei só o 12 e aqui eu peguei o 10. E a letra só acompanhou. Então, 10, ou 12, que tirou 10, ficou 2. E a letra só repetiu, de acordo com a regra, certo? Então, a letrinha não vai usar, só vai só repetir, só vai acompanhando sempre. E para concluir, eu tenho agora menos 15 e menos 9. Dois sinais iguais. E a regra do sinal igual diz, some e repita o sinal. Vou somar. 15 mais 9 vai dar 24. E repetindo o sinal, menos. E aí, professor, continua? Não, essa expressão ela vai acabar aí, já é a nossa resposta final. Tão rápida, tão curta, sim. Apesar de que ela veio ali 6 termos nela, a gente reduziu para 3, não pode reduzir mais. Por quê? Porque esse tem x, a parte literal dele é diferente dessa, que é y, e essas duas têm parte literal, e esse outro termo também não tem. Então, ou seja, todas as 3 partes diferentes, travou a conta ali, parou, não faz mais nada. Finalizamos. Certo? Dúvidas até aí? Alguém tem? Então, vamos seguir. Aí, diante de toda essa explicação que foi passada para vocês, dos cálculos que foram feitos sobre expressões, nós temos o seguinte, para a gente não enferrujar e a gente não ficar sem treinar o que a gente já aprendeu. Lá no nosso livro didático, a gente tem lá na página 71 as questões selecionadas 2, 3 e 5, que são referentes a essas questões que nós fizemos e aos exemplos. E aí, fica um recadinho para todos. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Amamos vocês e estamos com saudade de vocês. Ok?